Olá, pessoal Descomplicando o Reumatismo, continuando nossa série Descomplicando o Reumatismo da Cabeça aos Pés. Hoje nós vamos falar sobre joelhos. E para isso nós temos uma convidada muito especial que faz parte do Grupo GARI, que é Grupo Amigos da Reumatologia, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre dor no joelho. Ana Paula, tudo bom? Tudo, Edna. Obrigada pelo convite. E acho que hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o joelho. Meu nome é Ana Paula Basílio, eu sou médica reumatologista do Grupo GARI, junto com a Edna, trabalho em São Paulo, em Osasco, e acho que descomplicar um pouquinho sobre a dor, especialmente dor em joelhos, que é uma dor bastante frequente, na prática clínica nossa reumatologia, é bastante importante para as pessoas entenderem os principais problemas e as principais situações, o que pode levar à dor no joelho. Acho que a gente começar com a anatomia do joelho, acho que a gente pode explicar melhor as dores em gerais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma figura. O joelho é uma articulação bastante complexa, uma articulação tridimensional, onde a gente acaba tendo duas articulações numa mesma estrutura e tem vários segmentos, além de ossos, ligamentos, a própria cartilagem que compõe o joelho, e que tudo isso pode levar à dor. Então, mostrando para vocês, a gente tem os ossos, a patela, que é esse ossinho quando a gente ajoelha, os dois ossos da perna, o maior, a tíbia e a fíbula, e o fêmur. Então, nós temos aqui 4 ossos, que podem também gerar dor em algumas patologias. Além da cartilagem, os meniscos e os ligamentos. Então, a gente tem várias estruturas que isoladamente ou em conjunto podem levar à dor no joelho. Sim. Se a gente olhar essa imagem, a gente pode ver só o osso. E o que é que sustenta todo esse joelho? Porque, por ser uma articulação, qual é um elemento importante que tem no joelho? Os outros elementos, além de tudo que a gente comentou, são os músculos em volta, da articulação. Então, o quadríceps, que é esse principal músculo aqui, que fica em cima da coxa, a musculatura da perna, tanto a parte anterior quanto a posterior, que também são causas de dores, as principais dores miofaciais. Muitas dores são dores musculares também, não só articulares no joelho, que também é bastante importante na hora do diagnóstico diferencial dessas dores crônicas ou às vezes agudas no joelho. Talvez uma das dores mais faladas do joelho seria a artrose, A osteoartrite, o nome bem científico, mas o popular é a osteoartrose. Então, comentasse um pouquinho para a gente da osteoartrose, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desvios que tem no joelho, porque às vezes é a causa, de dor. Vou postar também uma foto para vocês. Então, assim, uma coisa bastante frequente, em relação às dor no joelho é o desalinhamento, Como vocês estão vendo aqui, um membro, um inferior normal, a gente costuma ter a perna geralmente alinhada. Então, os desvios, tanto em varo, que é essa coxa um pouco mais aberta, ou em valgo, o joelho em X, que a gente chama, só essas alterações, que são alterações anatômicas, por desalinhamento aí do membro inferior, já são causas de dores e às vezes acelerando esse próprio processo da osteoartrite, seja ela para o lado de dentro ou para o lado de fora do joelho, a depender da deformidade. Então, esses desalinhamentos não são tão infrequentes na prática clínica e às vezes só de examinar o paciente, a gente já olha e já percebe, já consegue identificar uma das causas de dores, que pode gerar aí uma dor mecânica, por atrito em cima dessa articulação. E lembrando que a gente tem aqui nesse desalinhamento, a gente tem as forças que vão colocar, o peso mais num lugar ou mais no outro. Sim. Então, é o eixo, da gravidade, Exatamente. Que você vai ter que... Às vezes a pessoa tem só uma perna, pode ser consequência, às vezes, de trauma, E alguns desalinhamentos até são genéticos, Às vezes a gente vai ver esses familiares que têm já um
pouco de deformidades, às vezes muito leve, mas às vezes um pouco mais acentuada. Severas, deformidades muito severas, às vezes são de correção cirúrgica, né? Quando realmente é muito severo e a gente não consegue, com o tratamento clínico, melhorar a dor desses pacientes. Mas quando não é tão severo, tinha desalinhamentos bilaterais ou unilaterais mais leves, né? Com realinhamento, ou seja, com fisioterapia, com fortalecimento muscular, né, desses pacientes, a gente resolve, na imensa maioria das vezes, a causa, né, o problema, a dor em si. Então, mostra pra gente como é que fica o raio-x de um joelho com artrose. Então, deixa eu mostrar para vocês. Depois a gente volta também para falar um pouquinho dessa imagem, mas imagens, né, radiográficas, o diagnóstico da osteoartrite, que é um nome bonito que a gente fala, mas classicamente chamamos de artrose, para o paciente não confundir a osteoartrite com a artrite reumatoide, que também pode ser uma causa de dor no joelho. Mas a osteoartrite é, sem sombra de dúvida, uma das causas mais frequentes de dor na população, tanto masculina quanto feminina. E hoje em dia a gente tem visto cada vez mais precoce, né, o surgimento da osteoartrite. Numa fase inicial a gente tem só a dor e às vezes nem tantas alterações radiográficas como nesse primeiro raio-x. Então, às vezes o paciente vem com dor, né, com dificuldade para subir ou descer escada, com dor, geralmente aquela dor de ritmo mecânico que piora com o movimento e melhora em repouso. Mas em casos mais avançados de osteoartrite, que a gente vê ali na segunda figura, né, exatamente, uma osteoartrite bastante evidente, né? Então, a tríade clássica, né, da artrose é o espaço diminuído, então a gente vê aqui um espaço articular maior em relação à segunda figura, né? A presença de osteófitos, esse nome bonito, é o famoso bico de papagaio, que é a expressão radiográfica da osteoartrite, a gente vê isso em raio-x dos joelhos ou em qualquer outra articulação, e esse branquinho, né, não parece que tem um desenho mais pronunciado, isso que é a esclerose do osso subcondral, esse nome bonito é para falar que tudo isso junto, essa esclerose, esse bico de papagaio e essa diminuição de espaço é a representação gráfica da osteoartrite, da artrose, né? A artrose é um diagnóstico essencialmente clínico, né? Às vezes só no exame físico a gente já percebe essa dor é resultante de uma osteoartrite, clínico e radiográfico, né? Então, um raio-x como esse, uma queixa clínica bastante sugestiva, né, de dor mecânica, dor por sobrecarga e dor inflamatória, né? Essas são as principais causas, né, de dor no joelho. Pode ser por sobrecarga, pode ser por um processo inflamatório, pode ser pelos desalinhamentos que tem uma sobrecarga junto, ou tudo isso junto ao mesmo tempo. Misturado. E misturado, né? Tudo junto e misturado, cada um no seu quadrado, e a gente leva esse processo inflamatório, essa dor, e às vezes com expressões clínicas, né, bastante significativa. O joelho incha, né? Na prática a pessoa fala, estou com água no joelho, ou derrame articular, aquela sinovite, às vezes importante, que a gente precisa intervir para melhorar a dor, né? Além da osteoartrite, a gente ainda tem outras causas, mas no consultório a gente vê sem sombra de dúvida a osteoartrite como uma causa bastante frequente, né? A osteoartrite como um todo, procurando a gente para melhora de dor e dos sintomas desses pacientes. E lembrando uma coisa, na artrose, alguns fatores pioram, né? A pessoa não tem uma atividade física, um sobrepeso, talvez um uso excessivo da articulação, como você falou, subindo e descendo escada. A pessoa, às vezes os pacientes falam que escutam no movimento do joelho, né, um crecré, né? Então, só que o crecré, ele está em outro local. Então, fala pra gente da artrose agora patelar. Uma outra, eu vou até voltar, porque fica mais fácil para tentar mostrar, né? Quando a gente falou da anatomia, a patela, né? Esse ossinho na frente, que é aquele que quando a gente ajoelha é o primeiro que toca o chão. A artrose, ela pode ser da patela, né? Desse ossinho da frente com a tíbia, ou a artrose pode ser, com o fêmur, né? Então, patela com o fêmur, ou o fêmur com a tíbia, ou tudo junto ao mesmo tempo. Mas inicialmente a gente às vezes começa com uma alteração da patela
com o fêmur, não, então na hora que o paciente sobe uma escada, ou desce, ou ajoelha, ou agacha, ele sente aquele estalido, né? Então é como se estivesse raspando mesmo, tem um atrito maior entre o fêmur e a patela, levando a dor e esse ruído, né? Às vezes o paciente estiver em silêncio, ele ouve o joelho trabalhando. Isso é muito comum numa doença que às vezes numa fase como se fosse inicial da artrose, que é a condromalácia patelar, né? Muita gente já ouviu falar disso, isso é muito frequente, principalmente em mulheres, né? A gente vê com frequência e às vezes nas mulheres jovens, né? Mulheres jovens com queixa, né? Vêm ao consultório com dor no joelho, sem nenhum sinal de inflamação, se examina, o joelho está normal, não tem desalinhamento, mas ela já tem dor, tem esse estalido e às vezes um exame, geralmente uma ressonância, mais especificamente que um raio-x, demonstra uma condromalácia patelar, que também é uma das causas de dor por sobrecarga, por atrito nessa articulação. Na realidade, a pessoa tem uma cartilagem mais fininha. Isso. Ela tem uma cartilagem que facilmente ela fica danificada, vamos dizer, muito precocemente. E daí, com o passar do tempo, vai se tornando uma artrose mais sintomática. Exatamente. É aquela pessoa que se queixa de dor no joelho por um longo período. Então, tem que ficar atenta. E existem tratamento para isso, sim, né? Deixa eu até te mostrar de novo lá no raio-x, né? Como a gente tinha falado, numa fase inicial da artrose, às vezes a gente tem um raio-x assim, né? Que você olha e fala, mas aqui não tem nada. Tem, se você fizer um exame, outro exame, ok, você pode ter ver, mas o diagnóstico, como eu falei, é clínico. Então, às vezes o paciente já tem a dor, né? A primeira fase de uma artrose de joelho é a fase inflamatória, porque a artrose também é uma doença inflamatória, só que uma inflamação local, né? Dentro da articulação, sem manifestações né? sistêmicas. É uma inflamação exatamente ali na cartilagem. Então, às vezes o raio-x ainda está assim, né? Não tão deteriorado como aquele que já é uma artrose evidente. Então, quanto mais inicial a gente tratar, mais fácil para melhorar, melhor o prognóstico da função daquela articulação. Ok. E se a gente voltar alguns slides para a gente comentar um pouquinho sobre outra estrutura muito importante, que é o menisco. Tá. Então, as lesões de menisco, né? Os meniscos são essas estruturas localizadas aqui sobre, né, em cima da tíbia. Então, lesões de menisco geralmente estão muito relacionadas a traumas, às vezes mais importante, a desalinhamentos também podem levar a esforço físico importante, sobrepeso. Então, lesões de menisco, exatamente. Lesões de menisco, quando são muito significativas, em algumas situações são cirúrgicas. Quando mais leve, o tratamento clínico e o tratamento não medicamentoso, que acho que de tudo que pode acontecer no joelho, o tratamento não medicamentoso é o mais importante e o fundamental, a gente consegue melhorar. Então, como a gente tinha falado no começo, várias estruturas, né, podem levar a dor isoladamente ou associadas. Então, lesões no menisco e nos ligamentos também, além dos tendões que a gente tem aqui, né? Um tendão bastante frequente é o tendão aqui na frente da patela, né? Que chama tendão patelar, que está bem na frente da patela e que dá uma tendinite às vezes frequente, bem na frente do joelho, que é a tendinite patelar. Então, temos muitas estruturas que podem levar a dor e às vezes numa história, no exame físico, a gente consegue delimitar e examinando aquela articulação qual exatamente é essa dor para a gente instituir o melhor tratamento para esses pacientes. Voltando a falar e falar um pouquinho sobre as tendinites, porque além dos ligamentos, nós temos tendões. Esses tendões, eles se ligam aos músculos que vão fazer os movimentos. Então, se você for uma pessoa que tem uma atividade física muito grande, tanto o músculo quanto o tendão, eles não estão acostumados com o esforço e aí eles fazem as tendinites, né? Seja também, a gente teve uma aula com a Leia sobre pé, também o desalinhamento do pé vai influenciar no joelho também. Então, o nosso corpo é todo interligado. Né? Exatamente. É interligado as coisas. A gente está separando por pedaços para ficar mais didaticamente para entender. Mas tudo funciona na hora que você vai andar, na hora que você vai subir uma escada. Tudo isso você tem vários elementos que estão funcionando ao mesmo tempo e harmonicamente.
né? Além de tudo, o joelho também pode ser uma localização de dor referida, né? Tanto do pé e especialmente do quadril, da articulação coxo-femoral, né? Aqui em cima no fêmur, com a bacia, patologias do quadril também dão dor referida no joelho. Então, quando a gente se depara com uma dor no joelho, a gente tem que tirar uma boa história, examinar bem esse paciente, porque se abre um leque grande de diagnóstico diferencial para a gente chegar na patologia e tratar da melhor maneira possível, né? Uma articulação que ama uma dor, né? Quer ter dor, parece que o joelho é a que mais gosta de ter esse sintoma. Talvez porque ele é muito usado, né? Às vezes a gente abusa muito do joelho. Exatamente. Né? Tem pacientes que gostam de orar ajoelhado, que às vezes trabalha ajoelhado, né? Pessoal que assenta piso, né? Que o trabalho, então, sobe muito escada, né? No próprio trabalho. Então, o joelho é muito sobrecarregado. Solicitado, né? E sobrecarregado. Exatamente. Dinâmica, solicitada, e que a gente precisa também muitas coisas fazer por ela para a gente preservar a sua função, né? A funcionalidade com menor dor. Nós conseguimos fechar um pouquinho as dores mais mecânicas, né? As inflamatórias, as mecânicas. E agora vamos partir um pouquinho mais para reumato, né? A reumato, a gente tem outros tipos de inflamação. A gente, só recapitulando, na osteoartrite nós temos uma inflamação na cartilagem e nas sinovites, que é sinóvia. Eu queria que você falasse um pouquinho da sinóvia para a gente. Vamos lá. Então, deixa eu mudar um pouquinho só a imagem. Então, lá de novo. Então, aqui uma cartilagem normal. Então, a sinóvia, né? Essa estrutura em volta aqui do joelho, que está muito acometida, né? Ali no vermelhinho a gente vê ela mais evidente, inflamada, a gente chama isso de sinovite, fazendo um derrame articular. Então, a gente vê muito mais isso nas nossas doenças, nas doenças inflamatórias sistêmicas. Um exemplo clássico seria a artrite reumatoide, mas a gente ainda pode ver isso na artrite psoriásica, nas espondiloartrites, né? Que a artrite psoriásica faz parte, e até outras doenças metabólicas como a gota, né? Que também é uma doença inflamatória, mas uma doença metabólica lá do metabolismo do ácido úrico. Então, nessas doenças inflamatórias, né, onde existe uma inflamação no sangue, ou seja, sistêmica, o processo inflamatório vai ali, né, naquele vermelhinho que vocês estão vendo aqui, na sinóvia, e inflama a sinóvia, e aí inflama tudo que tem ali. Aqui ela está mais espessada aqui, né? Então ele vai inflamando levando a um processo inflamatório, está cheio de inflamação ali dentro, e aí inflama a sinóvia, né? Inflama a cartilagem, inflama os tendões, pode levar, né, até alterações ósseas, né, com o tempo, as erosões, e vai fazendo todas as consequências que uma doença inflamatória sistêmica pode fazer. Então, aí o diagnóstico, né, já é uma doença mais abrangente, uma doença mais sistêmica, que aí já leva a um tratamento mais específico, né, para a gente tirar esse processo inflamatório e preservar as articulações, não só o joelho. Aí são todas as articulações que podem estar envolvidas, cada uma na sua patologia, seja artrite reumatoide, artrite psoriásica, gota, e assim vai. Agora, voltando um pouquinho para a gota, apesar de a gente estar falando no joelho, mas só relembrando que o pé é um dos mais comuns, né? O dedão do pé, na crise da gota. Então, ela também ocasiona no joelho, mas tem outras articulações, cotovelos. Sim. Depois a gente está separando, mas de forma didática. Sim. Né? A gota clássica, ela tem essa predileção pelo primeiro metatarso falange, né? Que é a articulação do dedão do pé. Então, ela adora, a gente chama isso de podagra, né? Esse é o clássico da gota, ela gosta dessa articulação, tem preferência por essa articulação e articulações dos membros inferiores. Mas a gota, né, em as suas formas, às vezes, poliarticulares, pode acometer qualquer junta. Ela gosta muito do dedão, do pé, mas ela pode acometer qualquer outra articulação. Então, é uma dica, né? As inflamatórias, geralmente, elas não são numa junta só. Elas vêm outras juntas, que é a pista, que não tem um problema só local no joelho, que às vezes é um problema só local no joelho. Isso. Pode ser uma sequela de trauma, alguma coisa assim. Mas se acomete outras articulações, a gente percebe que tem algo a ver mais inflamatória. Exatamente. Pode ser que tenha uma doença
mais sistêmica realmente por trás daquela dor. E falando também um pouquinho, você deu uma pincelada um pouquinho na dor miofascial e da dor neuropática, que às vezes a gente encontra no meio dessas dores todas, quer dizer, não é uma dor sozinha que tem uma artrose mais outra coisa. Sim. Então, fala pra gente um pouquinho. As dores miopáticas, né, ou miofaciais e a dor neuropática também são frequentes no joelho. A miofacial, sem sombra de dúvida, é mais frequente. As dores neuropáticas é quando tem envolvimento de algum nervo ali periférico, né? Existe a dor neuropática ou descritores de dor neuropática associado à própria osteoartrite. Então, o paciente, além da dor, ele reclama de formigamento, né, de queimação na região, né, que são descritores de dor neuropática, que pode acompanhar doenças ou que às vezes vem numa forma localizada, né? A dor neuropática localizada é um diagnóstico bastante difícil, né? Na prática clínica não é tão frequente, mas a gente tem que estar bastante atento, porque às vezes só um tratamento local, tópico, na dor neuropática, onde tem um envolvimento da inervação periférica, pode acontecer. Agora, a dor miofacial é bem mais frequente, ela pode vir de maneira isolada, só ela sozinha, ou ela pode vir associada à osteoartrite, à própria artrite reumatoide, à gota, onde leve também a algum outro processo inflamatório. A dor miofacial geralmente é um ponto doloroso, né, naquela região, um ponto doloroso ou acima ou abaixo, pegando geralmente do joelho, né, ou pegando geralmente algum músculo mais importante, porque você vai ter um ponto gatilho, né? Você vai ter ali um trigger point, que a hora que você identifica esse trigger point é a coisa mais simples depois de tratar, né? A gente inativa esse ponto, trabalha em cima desse ponto, reabilita esse paciente e essa dor vai melhorar e muito. E às vezes, a gente examinando, a gente acha a dor, né? Dor é uma coisa que a gente não vê, mas é uma coisa que a gente pode achar no exame físico, especialmente quando está se falando de pontos gatilhos, trigger points. Então, identificando esse ponto gatilho e inativando ele, a gente resolve o problema de dor daquele paciente que às vezes pode estar ali há algum tempo já incomodando ele. Na sua prática clínica, o que é que você encontra mais de dor no joelho, na sua prática clínica? Em mulheres mais jovens, o que a gente vê frequentemente também é a condromalácia. Então, osteoartrite, condromalácia, eu vejo bastante. As nossas doenças inflamatórias, que não são infrequentes, né? Artrite reumatoide, artrite psoriásica. A gente vê também com bastante envolvimento de joelho, com sinovite significativa. E miofaciais, né? A miofacial não é infrequente. Infelizmente, na prática clínica, a gente vê poucas pessoas que acabam fazendo alguma atividade física de maneira regular, que trabalhem o músculo para a gente preservar a mobilidade da articulação. Então, miofacial, osteoartrite, a condromalácia, as tendinites e as secundárias, as nossas doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, psoriásica e gota, é o que a gente acaba mais vendo na prática clínica. Uma orientação para o paciente geral que você faz quando você encontra um paciente que está com problema de joelho? Nossa, as orientações, assim, primeiro a gente tenta, vai fazer todo um diagnóstico, né, acertar o diagnóstico, melhorar a dor daquele paciente da melhor maneira possível, de acordo com a doença estabelecida, né? A gente vai tratar a artrite reumatoide de um jeito, a osteoartrite são doenças distintas, tratamento também distinto, quanto mais individualizado, melhor. Mas o tratamento não medicamentoso é o fundamental nas dores crônicas que envolvem essa articulação. Então, na imensa maioria das vezes, a gente orienta esses pacientes, inicialmente numa fase mais dolorosa ou mesmo inflamatória, uma reabilitação, uma fisioterapia analgésica, para esse paciente melhorar a dor. A partir do momento que ele está melhor da dor, ele está um pouco mais funcional, consegue mexer mais essa articulação, é fundamental um exercício físico, né? Uma atividade física regular para esses pacientes, para a gente melhorar tanto a dor, principalmente se for dor crônica, né? A hipoalgesia induzida pelo exercício, ou seja, né, traduzindo essas palavras bonitas, a diminuição da dor induzida pela prática regular de exercício físico em qualquer dor crônica é fundamental, tá? Porque isso já é mostrado, demonstrado por trabalhos que o exercício melhora a dor crônica.
E além disso, né, todo o fortalecimento muscular que a gente vai fazer em cima dessa articulação para preservar a funcionalidade da articulação. Então, independente se for artrite reumatoide, se for artrite psoriásica, se for gota, tendinite, osteoartrite, na condromalácia, então, o principal tratamento é o exercício físico, né? Então, no fundo, para todos os pacientes, a gente sempre vai orientar, dentro da idade e da limitação que esse paciente tiver, a prática regular de uma atividade física adequada para melhora de dor e para melhora da funcionalidade dessa articulação. O que é que você acha sobre hidroginástica, sobre pilates, sobre exercícios que às vezes nas praças tem aqueles equipamentos, né? Sim. Que às vezes a pessoa pode fazer sozinho, academia, musculação. O que é que você coloca assim, em geral? Claro que é como você falou, depende da idade, depende da doença, depende das condições clínicas da pessoa. Em geral, o que é que você recomenda mais de exercício numa pessoa que não tenha tantas comorbidades? Na maioria das vezes, eu pergunto para o paciente o que ele gosta de fazer. Na maioria das vezes a gente ouve nada, né? O que eu fico triste com isso, né? Porque o exercício é qualidade de vida. O exercício é fundamental para a gente envelhecer com qualidade e ter qualidade de vida. Então, como você bem colocou, é sempre individualizado. Depende da idade, depende da patologia, a gente vai indicar uma modalidade ou outra. O ideal é sempre ser supervisionado, né? Se você tem uma doença, não importa qual seja, não está habituado a fazer exercício físico e resolver ir para essas praças sozinho e fizer alguma coisa errado, você pode ter uma dor e gerar outra, né? Por uma lesão na articulação, por uma lesão no tendão. Então, se não está habituado à prática do exercício físico, o ideal é procurar um profissional. E aí você pode ir para a praça que você quiser, ou uma academia, ou fazer uma atividade na água, tá? O que a gente precisa é que o paciente tenha algum prazer em fazer. Todo exercício pode trazer algum benefício. Se você associar o benefício do exercício ao prazer de fazer aquele exercício, ele vai ter uma resposta mais satisfatória. Especificamente no caso das dores no joelho, o ideal é o fortalecimento da musculatura dos membros inferiores. Então, especialmente quadríceps, né, esses músculos da coxa, tanto na região anterior quanto por trás do joelho, os músculos da perna, a musculatura do bumbum, os músculos glúteos, né, precisam ter um reforço maior para a gente preservar a funcionalidade da articulação. Né? Mas se ele prefere na hidro, ótimo, pode ser na hidro, pode ser na musculação, pode ser no pilates. Todo exercício físico é bem-vindo, desde que você faça com orientação ou com supervisão, para você não se machucar. Uma coisa que eu vejo muito frequente, o pessoal que está com sobrepeso, e às vezes tem recomendação de fazer caminhada. Sim. E às vezes a própria caminhada eles reclamam de dor no joelho. Sim. Isso é uma coisa muito que eu vejo frequente, né? E geralmente eles ultrapassam um tempo limite para aquela articulação. Então, de vez de você ter o benefício do exercício, ele termina causando dor. Então, eu acho que sempre estar assistido é importante. Caminhada, você tem que fazer alongamento antes. Sim. Você tem que ter um tempo menor, começar com 15 minutos, depois você aumentando aos pouquinhos. Tem gente que às vezes quer perder peso muito rápido, faz 1h30 de caminhada, o joelho não aguenta. E se você vai fazer uma caminhada numa rua cheia de buraco, que tem ladeira, que tem obstáculos na sua caminhada, sim, também ou efetivamente não vai ter muita coisa. Então eu acho que sempre tem um profissional, pelo menos nesse início, eu acho que você está certíssima, ter um profissional que inicialmente oriente, entendeu? Que você, de vez de você fazer uma coisa que você ganhe saúde, você pode se machucar. Né? Você tem uma lesão por uma coisa e acaba ganhando outra. Né? Então, isso é uma coisa muito frequente. Então, sempre eu acho que o exercício, principalmente para quem tem alguma patologia, ela tem que ser assistida. Exatamente. Né? Olha, Ana Paula, gostei muito da sua entrevista. Muito obrigada por estar aqui presente. E vocês do Descomplicando, a gente vai também falar
com a fisioterapia em um próximo capítulo, justamente falando sobre exercícios, falando sobre todas as dicas em casa. Aguardem a gente, viu? E vocês fiquem em paz. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, As considerações são suas agora. Muito obrigada. Eu espero que tudo isso que a gente possa trazer de benefício, de informação para as pessoas, eu acho fundamental, né? Porque acho que na função, né, como médica, não é só a gente fazer um diagnóstico. Então, orientar o paciente, promover qualidade de vida. Um paciente precisa saber o que ele tem, o que é aquela doença, por que ela está ocorrendo e o que ele pode fazer para melhorar, porque em muitas patologias o benefício só depende do paciente. E a prática de exercício físico é uma delas. Então, a gente não pode ir junto com ele para fazer exercício, que seria muito bom, né? Mas a prática de exercício físico é uma determinação do paciente. Então, quanto mais ele puder fazer, menos dor, seja no joelho ou seja em qualquer articulação, vai ser fundamental. Então, trazer um fisioterapeuta ou alguém para falar de exercício, eu acho que vai ser muito maravilhoso. Tá ok. Então, gente, tchau, até a próxima. Obrigada.